eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Êxodo 7, de 1 a 6. É uma passagem com certeza muito conhecida, é uma história muito conhecida de toda a igreja. Mas vamos começar a falar sobre a soberania do Senhor a partir dessa janela bíblica, lá em Êxodo 7, de 1 a 6, que mostra a soberania de Deus em relação a essa história, a essa situação vivida ali pelo povo hebreu. Então, o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu o farei parecer Deus a Faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Pai, eu te peço que nessa manhã o Senhor fale conosco. Eu te peço que nessa manhã o Senhor compartilhe da sua vontade, compartilhe dos teus ensinamentos, e que tudo isso gere vida nos nossos corações, que tudo isso gere um entendimento, uma compreensão prática, para que apliquemos na nossa vida, Senhor, a tua doutrina, os teus ensinamentos a respeito da tua sabedoria. Assim te peço em nome de Jesus. Então aqui nós estamos vendo uma passagem bastante conhecida da Igreja do Senhor como um todo, uma história em que o Senhor decide usar Moisés e Arão para cumprir ali o seu propósito, para cumprir a sua vontade de resgatar o seu povo da mão de Faraó, um povo que estava cativo há mais de 400 anos. Com absoluta certeza a gente pode perceber aqui que o Senhor queria resgatar o seu povo, mas a gente também percebe que o propósito maior do Senhor aqui, em relação a utilizar as pragas, não foi única e exclusivamente de resgatar o povo hebreu da opressão dos egípcios. Lógico que isso também era a intenção do Senhor, mas a gente precisa perceber que, quando a gente fala de um Deus soberano, um só milagre de grande impacto teria sido o suficiente para que ele resgatasse o povo das mãos de Faraó. Então, a verdadeira finalidade das pragas aqui foi revelar Deus tanto para Israel como para o Egito e as nações vizinhas. Percebam que, quando a gente fala de um povo, que era um povo que pertencia a Deus, mas era um povo que estava envolvido há mais de 400 anos em uma cultura totalmente diferente da cultura estabelecida pelo próprio Deus, percebe que esse envolvimento que eles tiveram nessas culturas, em uma cultura que, podemos dizer, era um dos ambientes religiosos mais politeístas que já existiu. Os irmãos aí da Índia estão indo para uma nação também extremamente politeísta, com até o macaco é Deus, o rio é Deus, a vaca é Deus. Imagina, lá não se come nem carne, não pode nem comer churrasco, porque o gado é santo. Então, a nação de Israel estava inserida
nesse contexto politeísta, e a cultura que o Senhor estava estabelecendo sobre ele já estava totalmente fragilizada e influenciada por esse contexto politeísta. Então, qualquer que fosse a crença que o povo de Deus tinha quando chegaram àquela região, era uma crença que já estava totalmente poluída, já estava totalmente influenciada pelas convicções que se vivia naquela época. Então, pelas ideias pagãs, pela cultura predominante na época. Então, quando a gente fala aqui dentro desse contexto do Senhor exercendo a sua soberania e usando elementos da sua criação para resgatar o povo, obviamente a intenção dele era essa, mas Deus também estava querendo mostrar não apenas para o povo hebreu, mas para o povo egípcio e para todas as nações circunvizinhas que o Senhor era Deus, que o Senhor era soberano, que o Senhor tinha autoridade, seja ela geográfica, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre todo e qualquer elemento que Ele mesmo criou. Então, as pragas, elas revelaram a superioridade absoluta de Deus em relação a toda a criação. Todos os elementos que o Senhor criou ali para usar como um meio de demonstrar a sua glória, todos esses elementos revelam o quanto o Senhor é soberano, o quanto o Senhor é maior do que todo e qualquer poder, revela o quanto o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, Deus ali demonstrando, não apenas para os egípcios, para os israelitas, mas para todas as nações que somente Ele é Deus. A gente pode falar que Faraó ali, por ser uma autoridade dentro da nação que ele estava inserido, ele tinha também um certo nível de soberania, de poder e de autoridade. Mas a gente percebe aqui também que existe um limite para todos os possíveis poderes terrenos soberanos. O Senhor estava demonstrando isso. Faraó, com toda certeza, tinha autoridade, tinha poder, tinha soberania, mas o Senhor exercendo a sua autoridade, demonstrando que seja qual for a autoridade terrena, essa autoridade terrena tem um limite, essa autoridade terrena tem uma linha de até onde ela pode ir, porque a soberania suprema pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, amém? Então, quanto a soberania de Deus, não existe limites. É o Criador de todas as coisas, que sustenta, dirige e governa todas as criaturas, todas as ações, sejam elas de menor porte ou seja ela de maior porte. Ele, em sua providência habitual, Ele pode usar meios, Ele pode usar aquilo que Ele criou para demonstrar, para revelar a sua grandiosidade. No entanto, Ele é livre para atuar fora ou acima desses meios, ou até mesmo contra esses meios, ou até mesmo ao seu bel prazer. Aquilo que Ele tiver vontade de fazer, Ele tem autoridade soberana para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer decisão, para criar o mundo a partir do nada, para ordenar com a sua soberana vontade e palavra que se faça os céus, que se faça a água, que se faça a terra, que se faça o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, a gente precisa compreender a importância dessa doutrina da soberania de Deus, porque essa compreensão, ela vai moldar a nossa forma de interpretar o mundo, ela vai dirigir a forma como vivemos, ela vai determinar a natureza da nossa esperança e da paz do nosso coração. Então, isso nos remete a pensarmos que
depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor é ter a certeza de que a nossa confiança e a nossa esperança, ela não pode ser abalada. Embora a gente, durante a nossa caminhada, enfrentemos ou possamos enfrentar dificuldades em que a nossa cabeça, em que a nossa mente tenta nos abalar, nos fragilizar, essa compreensão da doutrina soberana de Deus, ela precisa trazer para nós essa interpretação do mundo, não mais de acordo com a nossa ótica, não mais de acordo com a nossa visão, mas interpretar o mundo a partir de uma visão soberana do nosso Senhor e Salvador. Então, Deus está no controle absolutamente de tudo no seu mundo e de tudo aquilo que acontece no mundo. Então, sem que haja em seu governo quaisquer lacunas, qualquer limite, qualquer interferência ou frustrações. Percebe isso, meu irmão? Essa compreensão, esse entendimento, essa compreensão do que significa servir, o que significa pertencer a um Deus soberano, ela vai te dar essa compreensão de que o nosso Deus, ele é absoluto em tudo. Em tudo. Nele não existe lacuna de desejo, não existe limite. Ninguém pode interferir em qualquer decisão que ele tomar. Ninguém pode interferir naquilo que ele criou. Ele não pode ser frustrado. Então, significa que Deus determina tudo o que acontecerá. Não apenas determina, mas Ele governa tudo aquilo que Ele determinou, tudo aquilo que Ele criou. Ele governa os meios pelos quais tudo vai acontecer. Então, aqui em Êxodos, que a gente acabou de ler, nós percebemos que o Senhor tinha ali uma intenção. Ou vamos dizer, duas intenções. A primeira seria resgatar o seu povo e a segunda seria demonstrar para todas as nações da terra e até mesmo para nós nos dias de hoje que Ele é um Deus soberano, que Ele pode todas as coisas. Então percebe que essa soberania dEle, Ele utilizou tudo aquilo que Ele criou. Ele utilizou água, Ele utilizou terra, Ele utilizou ar, Ele utilizou elementos da natureza, Ele utilizou animais. Se você for ver aí, depois a gente não quero aqui investir muito tempo na questão das pragas, mas você vai perceber que as pragas, que foram elementos criados por Deus, porque tudo foi criado por Ele, foram usados, ou Ele governou o meio para que o objetivo dele fosse alcançado. Então, percebe o Senhor que você serve, percebe o Senhor que você adora, percebe o Senhor que você louva. Um Deus soberano que usa a sua criação para a sua glória. Usa os meios, Ele governa os meios para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania. Então, Deus nunca tem perguntas a fazer. Ele nunca se surpreende. Ele nunca fica frustrado, Ele nunca fica admirado. Não tem como a gente pegar Deus de surpresa e Ele ficar admirado com algo. Nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso por essa ótica. Não existe como nós surpreendermos, não existe como nós gerarmos algum tipo de surpresa, de sentimento de admiração no Senhor dentro desse sentido. Ele nunca cria expectativa de algo, porque Ele é totalmente completo de qualquer expectativa. Nele não existe necessidade alguma, não existe necessidade de ser preenchido por algo ou por algum sentimento. Ele nunca fica à espera, nunca está atrasado, nem adiantado, nem ele está sempre no ponto certo, no momento certo. Ele é exato. Ele é fidedigno, ele é correto, ele é pontual. Então, a gente precisa compreender que nada há no mundo que possa
compreender e encurralar Deus. Não existe como nada no mundo, nem mesmo o mais poderoso líder do mundo, nem mesmo o faraó, aqui dentro desse contexto de, com certeza, como eu já falei, muitas autoridade e soberania que ele tinha sobre a sua nação, sobre o seu povo, nem mesmo o maior poder terreno tem algum tipo de força, algum tipo de autonomia, algum tipo de meio para surpreender o Senhor, para encurralar Deus. Então, ele nunca é pressionado a fazer algo. Não há autoridade que esteja acima de Deus, perante a qual ele tenha que responder. Se eu e você falarmos isso, vai soar como soberba, mas para o Senhor isso não é soberba, Ele não deve justificativa para ninguém, Ele não tem que prestar contas com ninguém. Quem tem que prestar contas sou eu e você, que dependendo do âmbito que nós estivermos, em praticamente todo o âmbito que a gente está inserido, sempre vai existir alguém com algum nível de autoridade maior do que o nosso. Até mesmo se você for dono de uma empresa, você vai ter que prestar contas para o fisco, para a Receita Federal. Se você é funcionário, você tem chefe, dentro da comunidade, dentro da estrutura eclesiástica, o Senhor preparou uma estrutura de governo, uma estrutura de ensino, uma estrutura de cuidado. Então percebe que, seja qual for o ambiente que nós estivermos inseridos, nós, como humanos, como pessoas, nós sempre teremos que prestar contas a alguém totalmente diferente do nosso Senhor e Salvador. Ele decide como o seu mundo vai funcionar, então ele governa esse funcionamento que ele mesmo decidiu. Olha só. Ele decide como as coisas funcionam, mas não apenas decide, ele governa esse funcionamento que foi decidido com base na sua vontade, para que esse funcionamento ocorra conforme a sua poderosa vontade, com a sua autoridade, com o seu desejo, com a sua soberania. Ele decide como o seu mundo vai funcionar. Ele governa a partir disso. Então nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo sobre seu governo inabalável e imutável. O que pensamos sobre nós mesmos precisa ser influenciado por essa compreensão da soberania do nosso Deus. O nosso mundo, a nossa volta, a nossa própria vida precisa ser influenciada sobre essa compreensão da soberania do nosso Senhor. Então pensa comigo um exemplo que eu tentei construir aqui a respeito de autonomia, a respeito de soberania. Pensa comigo a respeito de uma fábrica de carros, de uma fábrica de automóveis. Então, a fábrica ela tem autonomia para decidir como é que ela vai produzir, ela define as peças que vão ser usadas na produção, ela define os modelos, né, ela define as pessoas que estarão envolvidas no desenvolvimento dos projetos de confecção, de produção de algum tipo de veículo. Né, ele decide até quem vão ser os representantes, as concessionárias que vão vender esses veículos. Né, até aí, digamos que é gestão da montadora, gestão da fábrica de veículos. Né, é responsabilidade deles definir tudo isso. Então, é uma área que eles têm domínio soberano para tomar toda e qualquer decisão que eles julgarem que seja necessário para o negócio deles. Mas a partir do momento em que o carro já está na concessionária e a partir do momento em que o carro é vendido para alguém, a responsabilidade sobre o carro passa a ser daquela pessoa que comprou o veículo. Né, de como é que ela vai cuidar do carro, como é que ela vai fazer as manutenções e até mesmo se essa forma que ela vai cuidar do carro influencia até no direito que ele tem de garantia ou não. Se ele vai bater, como é que ele vai cuidar, como é que ele vai administrar isso.
Então, trazendo isso, digamos, para uma linha de produção do nosso grande Criador, o Criador de tudo, digamos, imaginemos o Senhor com uma linha de produção, com uma fábrica, que tudo que Ele produziu, tudo que Ele fabricou, tudo que saiu dessa fábrica, ou tudo que saiu dessa grande produção do nosso arquiteto soberano do universo, continua, sempre esteve e sempre continuará debaixo do seu poder e cuidado. Não é como esse veículo que foi produzido, a responsabilidade não é mais minha, a responsabilidade é sua que comprou o veículo. Não, o cuidado de tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi, digamos, fabricado por Deus, continua e sempre vai continuar debaixo do cuidado dele. Ele sabe até onde o carro vai, ele sabe quando o carro vai parar, quando o carro vai pregar, ele sabe até quem vai assumir a gestão, o controle do carro, ele até define quem vai assumir o controle disso. Então percebe que a gente começa a falar de 2 pontos a respeito da soberania do Senhor. O primeiro é o seu decreto e o segundo é a sua providência. Então, um decreto é uma decisão ou uma ordem proferida por uma autoridade. Os decretos de Deus estão relacionados ao seu plano eterno. Deus decidiu o que virá a acontecer, de acordo com a sua vontade e para a sua própria glória. Ele ordenou tudo a partir disso, porque Deus é infinito em poder e sabedoria. Então, os seus decretos, a gente compreende que são eternos e imutáveis. O que Deus decreta, o que Deus ordena, com toda certeza vai acontecer. E o segundo aspecto da soberania de Deus é a sua providência. Ele não apenas decreta o que virá a acontecer e depois se assenta, eu já disse o que é para acontecer, eu vou ficar aqui sentado agora esperando acontecer aquilo que eu ordenei que aconteceria, aquilo que eu decidi que aconteceria. Ou seja, ele não decreta e fica sentado passivamente acima do mundo esperando para que as coisas aconteçam. Deus é um participante ativo naquilo que Ele decide, naquilo que Ele ordena. Então, Ele governa, Ele sustenta, Ele efetua, Ele controla. Ele não apenas decreta o que será, mas também governa esses processos pelos quais aquilo que será vai ser feito. Está entendendo? Então, voltando para Êxodo, vocês vão lá e vão falar com Faraó, para que Faraó liberte o meu povo, para que o meu povo volte a me servir, volte a me adorar, volte a glorificar o meu nome. Mas vocês não apenas vão lá, vocês vão fazer aquilo que eu vou estar instruindo vocês a fazerem. Então ele não apenas dá ordem, mas ele é um participante ativo em tudo aquilo que ele decide fazer, em tudo aquilo que ele criou, em tudo aquilo que ele governa, em tudo aquilo que ele administra e gerencia, ele participa ativamente, ou seja, ele bota a mão na massa de fato, para que a sua soberana vontade seja realizada de acordo com os seus princípios, de acordo com o seu interesse. Então, ele não colocou o mundo em movimento e virou as costas. Ele continua governando o mundo, ele continua administrando absolutamente tudo. Então, o movimento do universo é resultante da sua sustentação ativa. O Senhor continua sustentando todo o mundo ativamente, controlando o mundo ativamente. Então, a gente percebe que Deus é o supremo ator no palco do universo. E Ele governa tudo o que faz. Acho que foi o pastor Aldair que na primeira ministração aqui sobre a série, ele falou um pouco sobre o drama da doutrina, o teodrama. Então, a história desse Deus supremo,
como ator principal no palco do universo, ele não apenas escreveu tudo aquilo que iria acontecer, ou tudo aquilo que ainda vai acontecer, mas ele atua ativamente para que tudo isso aconteça. Então, a gente pode às vezes pensar que, nossa, algo está fora do controle, algo não está muito bem, mas a verdade é que a compreensão da soberania dessa doutrina importante para mim e para você, ela precisa trazer para nós essa compreensão de que não, o Deus, o nosso ator supremo, ou o ator supremo no palco do universo, ele nunca abandonou a sua criação, ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada, meu irmão. Nunca vai perder. Talvez não, né? Para nós, e eu acredito que até para a humanidade, acho que a crise de falta de controle que todos nós passamos em um passado bem recente, aí na pandemia, gerou muita angústia no nosso coração, gerou aí muita preocupação no nosso coração. Aí você olha para trás, para esse passado bem recente, olha e pensa, nossa, naqueles momentos em que você estava totalmente desesperado, porque você não enxergava aos seus olhos humanos um fim para aquela situação. Porque a pandemia abalou absolutamente tudo. Abalou a economia, ninguém tinha poder mais sobre a economia. As pessoas perdendo emprego, se você era empresário, você tinha dificuldade de manter o seu negócio. A saúde totalmente colapsada, ninguém tinha mais domínio sobre a saúde. Então você percebe que as coisas saíram meio que do plumo. Isso com certeza gerou uma preocupação e desespero em muitos dos nossos corações. Até mesmo nós, como comunidade, nós chegamos em um momento, o Caio estava falando e eu lembrei disso, falei, cara, a gente chegou num momento em que a gente teve que sair daquele prédio e a gente ia agora, o que vai ser? Será que a gente vai ter que fechar a igreja? Porque nós não temos controle algum sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Tivemos que entregar aquele prédio por questões econômicas, digamos assim. Mas não é a economia que dita o ritmo da nossa vida, não é a economia que tem autoridade sobre a nossa vida, é o próprio Deus que sustenta e usa os meios para que Ele seja glorificado. Então, aquilo que em algum momento foi uma preocupação e até mesmo um desespero para nós como líderes dessa comunidade, para muitos irmãos dessa comunidade, paramos de nos reunir fisicamente, fazíamos as reuniões online e olhando para a cara da Valéria ali, ela está lembrando, falou, meu Deus, como foi difícil, porque de fato os nossos dízimos e oferta caíram para um nível extremamente preocupante que você olhava e o que vai acontecer agora. Mas não é sobre isso, meu irmão. Não é sobre isso, não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre até onde vai o teu limite de poder e de autoridade sobre qualquer coisa que você possa fazer na sua vida, não é sobre isso. É sobre o que o Senhor soberano pode fazer. E quando a gente menos esperava, o Senhor falou, cara, vocês não vão ficar aí, vocês vão para um outro prédio. E resumo da história, a gente está aqui nesse prédio. E quando a gente entrou nesse prédio, parecia que de fato tinha caído uma bomba, que parecia um prédio de uma cidade que vive em conflito de guerra e tinha caído um míssil aqui dentro. A gente reunia era cimento, como o Caio falou, era cimento bem aqui, era tijolo bem ali, era o saco de cimento, era uma loucura isso aqui. E assim, olhar para o que o Senhor tem feito agora, meu irmão,
precisa gerar no nosso coração uma gratidão muito, muito grande, porque não é sobre o meu intelecto, ou sobre o intelecto de qualquer outro pastor que venha aqui falar com você. É sobre a soberania, sobre o cuidado, sobre o governo do Senhor. Porque no momento em que você não tem poder, não tem gestão sobre absolutamente nada, você pode pensar que as coisas estão fora de controle, mas o fato das coisas estarem fora do seu controle não significa dizer que as coisas estão fora do controle do nosso Deus soberano. É sobre isso, meu irmão. É sobre essa doutrina que eu e você precisamos compreender, precisamos absorver para aplicar na nossa vida diária, porque constantemente nós somos bombardeados com pensamentos que nos levam a pensar e acreditar que as coisas estão fora de controle, mas não estão. Nunca esteve nem nunca vai estar. O Senhor vai usar até mesmo as situações que a gente imagina que sejam as situações mais difíceis, mais calamitosas, mais preocupantes, para que a sua glória, o seu poder e a sua soberania seja manifestada em prol do seu povo. É sobre isso. Não é sobre o que eu e você podemos fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer. Então Ele não apenas delega, Ele não apenas decreta, mas Ele providencia os meios para que a sua vontade seja prevalecida, seja soberana. Ele definiu colocar Adão e Eva no jardim, foi decisão dele. Mas não que ele tenha sido pego de surpresa. Ih, rapaz, Adão e Eva me desobedeceram. Fizeram aquilo que eu falei que eles não poderiam, não deveriam fazer. Não, ele não foi pego de surpresa. E a história, esse teodrama, ou o drama da doutrina, já havia sido escrito do início ao fim, da eternidade, desde quando não existia nada, desde quando o mundo partiu a partir do nihilo, a partir do nada. O Senhor soberano já tinha escrito todas as etapas do drama da sua doutrina e da sua história. E onde nós nos encaixamos dentro dessa história que foi escrita pelo próprio Deus. Não é uma história, não é um drama em que eu e você temos autoridade para mudar aquilo que Ele já escreveu, aquilo que Ele já determinou. Então, o homem caiu, mas o plano de redenção já havia sido escrito, já havia sido determinado pelo próprio Deus. Ele define, dentro desse contexto eclesiástico, Ele montou essa estrutura de governo, de edificação para a sua igreja, e Ele define. Ele não apenas montou isso, mas Ele definiu, Ele apresentou um meio para que a sua igreja pudesse ser edificada, pudesse ser abençoada, definindo pastores, profetas, mestres, evangelistas, e isso, Ele mesmo escolhe essas pessoas, Ele mesmo encontra essas pessoas e determina para essas pessoas qual que vai ser o papel dela dentro desse processo de edificação. Então a igreja não está perdida também, meu irmão. Porque o Senhor continua ativamente governando sobre a sua igreja. Embora em muitos momentos nós possamos ser decepcionados com algum tipo de atitude de alguém que foi chamado por Deus para exercer o governo, exercer um papel de edificação para a sua igreja, nós podemos em algum momento ser feridos, olhar com um olhar assim de desesperança. Nossa, isso está perdido. Talvez isso esteja mais aflorado agora, enquanto uma parte da igreja continua envolvida com algum tipo de autoridade que não é uma autoridade suprema. Em época de política, a gente vai ver isso em várias cidades da nossa nação. A igreja sendo
usada como um palco comercial em prol de algum tipo de benefício pessoal. Mas isso não está fora de controle do Senhor, irmão. Nada foge do seu soberano controle. Então, Deus é soberano, ou seja, Ele decreta o que será. Deus é soberano, Ele governa o que criou. E aquilo que Ele criou, Ele vai usar para que o seu decreto seja cumprido. Isso é soberania de Deus. Isso é servir a um Deus que nada foge do seu controle, do seu cuidado. Isso precisa também gerar em nós um cuidado com a forma em que nós interpretamos o mundo. Então, como um ser feito à imagem de Deus, você é alguém que cria sentido para as coisas. Você é alguém que pensa, você é alguém que foi incutido desse desejo de saber. E o desejo de saber gera em você, gera em nós essa vontade de interpretar as coisas, de buscar sentido para as coisas, de buscar uma compreensão para as coisas. Então, a gente precisa ter cuidado nesse sentido, porque nós precisamos compreender que nós não vivemos com base no fato das nossas experiências, mas com base nos fatos da interpretação particular dessas experiências. Como assim? A gente está aqui compartilhando uma palavra de reflexão para todos nós. E na sua cabeça está aí perguntas, questionamentos. Você lembra de coisas, você lembra de situações, você lembra de histórias. E quando terminar o culto hoje, você vai sair daqui interpretando aquilo que o Senhor compartilhou conosco, tendo uma interpretação do momento maravilhoso de louvor e adoração coletiva que nós tivemos. Você vai sair daqui interpretando aquilo que foi compartilhado aqui de púlpito. Você vai sair daqui gerando algum tipo de compreensão daquilo que o Senhor fez. Mas é aí que nós precisamos tomar cuidado, porque nós não interpretamos as coisas a partir da nossa ótica, a partir da nossa visão, a partir da nossa compreensão, mas precisamos interpretar as coisas a partir da visão soberana do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Eu acho que por isso que existem em muitos contextos uma série de conflitos e problemas causados através da nossa interpretação. A nossa interpretação, não estou falando que interpretar é algo ruim, mas é algo ruim se eu interpretar algo a respeito de Deus que não esteja alinhado com aquilo que Ele determinou, com aquilo que Ele estabeleceu, com aquilo que Ele deixou para nós de princípios e ensinamentos. A teologia vai dizer que mais perigoso do que não conhecer a Deus é você conhecer Deus de uma forma errada. É você interpretar Deus de uma forma errada. Então, lá em 2 Pedro vai dizer que, 2 Pedro 2:20 vai dizer que teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Não é palavra minha, meu irmão, é palavra do Senhor. Receber o Senhor e viver através de uma perspectiva pessoal, através de uma interpretação pessoal, é extremamente perigoso. Assim, no 2:20 ele começa dizendo: quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Ele vai terminar esse versículo dizendo: nele se confirmam os provérbios, o cão volta
a seu próprio vômito. A porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, não tem como você ser atraído pela graça soberana do nosso Deus e voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Se você foi afetado pela graça de Deus, atraído pela graça de Deus, por essa graça que regenera, por essa graça que te transforma em uma nova criatura, você é lavado, assim como ele diz, o cão volta para o seu próprio vômito. O cão foi lavado, você deu banho no seu cachorro, aí quando você vai ver, o seu cachorro está lá brincando na lama novamente, ele voltou mais sujo do que antes. A porca lavada volta a se sujar na lama. Então nós precisamos tomar cuidado com a interpretação pessoal que nós fazemos a respeito daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não estou falando que você não pode questionar, que você não pode perguntar, que você não pode procurar uma interpretação para as coisas do Senhor, mas o que eu estou falando é que nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós interpretamos as coisas. Para não dizermos que conhecemos Deus, mas criamos algum tipo de Deus que não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus soberano. Não é o Deus que tem controle e cuidado sobre todas as coisas. Então, se você realmente acredita que o mundo não está fora de controle, nem é movido por destino ou acaso, mas está sob o controle cuidadoso daquele que é a definição de poder, sabedoria, amor, então você viverá com paz no coração, na confiança e na esperança de que não poderia encontrar caminho melhor. Então pensem como a vida parece diferente quando realmente acreditamos que não há situação, não há lugar, nem relacionamento em que possamos estar que não seja governado por Cristo. Cantamos isso aqui ainda agora há pouco, a sua soberania, o seu governo. Pense em quão diferentes seriam as suas atitudes e as suas emoções quando você acredita que não vivemos presos a um recorrente e interminável ciclo na história. Mas sim, nós vivemos em um mundo em que Deus está progressivamente executando o seu plano perfeito e pré-ordenado. Você pode parar e pensar, nossa, eu estou distante, tão distante de tudo isso. Mais uma vez, não é sobre você, é sobre aquele que escreveu a história. E progressivamente Ele está usando os meios pelos quais Ele criou, para que seu plano perfeito e pré-ordenado seja colocado em prática. Isso se aplica também sobre a sua vida. Isso não se aplica apenas ao povo hebreu que estava cativo. Isso não se aplica apenas ao governo de Deus sobre as estações do ano, sobre o clima, sobre o tempo, sobre o mar. Eu quero que você pense também nessas coisas, mas que você traga nessa manhã um entendimento pessoal, um entendimento para a sua vida a respeito desse governo soberano do Senhor, que não está apenas sobre as coisas, mas está sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre o seu coração, sobre o seu pensamento. Porque a gente pode ser influenciado a pensar que, nossa, como Deus é maravilhoso. Ele tem poder sobre a economia, sobre a saúde, Ele nos livrou de uma pandemia. Embora muitos de nós tenhamos saído feridos, perdemos pessoas, entes queridos, mas Deus nos livrou de tudo isso, e a gente é levado para pensar somente nessas questões que estão acima de nós, nessas questões que estão à nossa volta, nessas questões geográficas, econômicas, na questão de saúde,
governo, nos conflitos de guerra que ocorrem aí mundo afora. Sim, Ele tem poder sobre tudo isso. Mas eu queria que você tentasse trazer nessa manhã esse entendimento para uma realidade mais pessoal. Sobre aquilo que, de alguma forma, você vai compreender nessa manhã, que embora o Senhor seja soberano, existem áreas da sua vida que você não tem colocado para que o Senhor governe, para que o Senhor tenha autonomia, para que o Senhor tenha o governo sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que o Senhor não tem poder sobre a sua vida. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes nós somos levados a pensar que Ele governa sobre tudo, mas você se esquece que Ele governa sobre pequenas coisas da sua vida. Ele governa sobre atitudes, sobre pensamentos que muitas das vezes você pensa que isso não está, automaticamente você pensa que não, isso aí é coisa minha, e você meio que fala, não, Senhor, deixa isso aqui comigo, porque isso aqui eu resolvo, isso aqui eu gerencio, isso aqui eu administro. Então aqui a gente precisa entender que grande parte das ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos, dos nossos desânimos que costumamos sentir rotineiramente, tudo isso decorre de pensar que as coisas estão fora do controle de Deus. Mas traz isso para pessoal, irmão. Traz isso para a sua vida. Traz isso para a sua realidade diária. Traz isso pensando que não, nada está fora do controle do Senhor. Mas traz isso para as pequenas coisas que você tem compreendido que precisam ser colocadas diante de Deus, para que Ele venha sobre o seu governo em você e passe a progressivamente a te levar a um nível de aperfeiçoamento, a um nível de proximidade cada vez mais conectada ao Senhor. Então, dentro disso, eu queria que você, não sei se você está anotando, mas imagina aí, eu tirei isso de um pensamento de Paul Tripp. Ele vai falar de 2 pontos dentro desse contexto que nós estamos aqui conversando nessa manhã, de soberania do Senhor. Então, imagina um círculo bem grande, e dentro desse círculo grande você coloca ali as suas preocupações. E dentro desse círculo grande você vai fazer um círculo menor e vai colocar dentro desse círculo menor as suas responsabilidades. Então, o círculo da responsabilidade, ele representa as coisas que Deus chamou você para fazer. Essas coisas que você não pode delegar a mais ninguém. Tipo, se você é pai, se você é mãe, de quem é a responsabilidade de educar o seu filho, de direcionar o seu filho nos caminhos do Senhor. A responsabilidade é sua e você não pode delegar essa responsabilidade para mais ninguém. Se você é casado, você tem aí essa responsabilidade de, coletivamente, você e sua esposa, cuidarem da sua família, um cuidar do outro. Então, perceba em que áreas da sua vida o Senhor deu responsabilidades para você, que essas responsabilidades não podem ser transferidas ou delegadas para mais ninguém. São os seus deveres que foram ordenados por Deus. Então, a única resposta adequada a esse círculo da responsabilidade é você confiar que Deus lhe dará a capacidade necessária para que você cumpra a sua responsabilidade, ou cumpra aquilo que cabe a você como responsável por aquilo que Ele colocou você para fazer. Então, dentro do círculo maior, o círculo das preocupações, nós percebemos que na nossa caminhada há muitas coisas que capturam a nossa atenção, capturam a nossa mente, capturam a nossa atenção, mas essas coisas não são responsabilidade nossa, ou não estão dentro desse âmbito, dentro desse círculo
de responsabilidade, as quais nós temos a capacidade de fazê-las ou produzi-las. A única maneira adequada a responder a essas preocupações, que não são responsabilidades nossas, é confiando essas preocupações ao Senhor. É entregando para o Senhor essas preocupações. A única maneira adequada de responder a isso é compreendendo que as coisas que estão fora do nosso controle não estão fora do controle de Deus. Ele governa todas essas coisas para a glória dele e para o nosso bem maior. Então, eu acredito que um grande problema dos nossos dias, quantos de nós já não tivemos ou estamos tendo dificuldades com ansiedade, com preocupações, com um desânimo? Quantas coisas não estão levando o nosso pensamento cativo, o nosso coração oprimido, mas quantas dessas coisas estão dentro desse círculo de preocupações essas que eu e você não temos autonomia, não temos gestão nenhuma, não temos gerência nenhuma sobre isso. E o Senhor nos fala que dentro desse círculo das preocupações, o meu e o seu dever é deixar a responsabilidade, de fato, para aquele que tem o governo sobre tudo. Então, quantos de nós não fomos influenciados, como falamos aqui na pandemia, os nossos pensamentos foram levados a uma preocupação excessiva, porque ali a gente viu, caramba, eu de fato não tenho controle, eu não tenho autonomia sobre nada, mas o Senhor tem. Então, percebe que viver como Deus nos chamou para viver, requer saber que as coisas em nossas vidas se encaixam perfeitamente em cada um desses círculos, dessas áreas, aquilo que é a sua responsabilidade, aquilo que é preocupações que você não deve carregar, mas que são preocupações que são de gestão, são de gerência, são de governo do próprio Deus. Faz sentido isso, irmão? Está compreendendo a importância de interpretarmos de uma forma correta a doutrina da soberania e a doutrina da onipotência do nosso Deus? Então, parar e considerar os limites da nossa responsabilidade é algo que nos torna mais humildes, ou deveria nos tornar mais humildes. Devemos estar dispostos a admitir que há muito poucas coisas que eu e você podemos controlar. E quando compreendemos isso, quando compreendemos essa teologia da soberania de Deus, essa compreensão ela deve nos rebaixar, ela deve nos humilhar, porque a grande verdade é que eu e você estamos constantemente tentando ter autonomia, tentando ter soberania sobre tudo. A prova disso é quando algo sai fora da sua vontade, você já fica estressado. Se você está numa fila de banco e a fila de banco ali está demorando, eu odeio ir em banco, vou ter que ir em banco amanhã. E até tentei na sexta-feira usar da minha influência como gerente do banco. Falei, amigo, eu preciso ir no banco porque eu preciso fazer uma operação aí que só dá para fazer no banco. Mas são 10 para as 3, eu não vou conseguir chegar aí até 3 horas. Eu preciso que você me autorize a chegar depois das 3 horas. Aí eu pensando, sou cliente do banco, né? Sou o gerente do banco, tem ali um relacionamento comigo. Então, me autoriza a chegar aí depois das 3 para a gente fazer essa operação. Aí o gerente, meu gerente falou, Nicolas, eu vou tentar aqui, vou ver o que eu consigo fazer. Eu já fiquei, meu irmão, como assim? Ele, tu vai mexer aqui e tal, bababá. Falou, Nicolas, não vai dar, cara. Se tu chegar até 3 horas, a gente consegue resolver. Se chegar depois das 3, não dá. Mas eu falei, mas amigo, foi exatamente isso que eu te falei. O que eu estou pedindo é
que você me receba depois das 3 horas, para que eu resolva o que eu preciso resolver no banco. Então, percebe que quando alguma coisa não sai conforme a gente planejou, ou conforme a gente desejou que acontecesse, a gente fica meio que incomodado, a gente fica meio que insatisfeito com aquilo, até mesmo na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, no seu local de trabalho. Quando algo sai fora daquilo que você planejou, você fica extremamente incomodado, não é verdade? Mas isso precisa gerar em nós, de uma forma mais ampla, essa compreensão de que nós precisamos ser rebaixados e humilhados pela soberania de Deus, pelo controle e pelo cuidado de Deus. Ela deve produzir em nós essa alegria que não pode ser abalada por circunstância alguma. Então, poucas coisas nos dão maior conforto e alegria do que saber que o mundo não é um lugar de acaso ou um lugar de caos impessoais, mas o mundo está sob o cuidado e governo daquele que é o nosso Pai pela graça. E isso precisa gerar em nós humildade, irmão. Isso precisa nos rebaixar. Isso precisa nos colocar no nosso devido lugar. Porque a crença na soberania de Deus que não produz uma rendição voluntária não é uma crença bíblica. Se a soberania de Deus não gerar em você essa total rendição de absolutamente tudo na sua vida, ela não é uma doutrina bíblica. Ela vai estar se encaixando dentro dessa soberania pessoal que eu e você tentamos fazer na fila do banco, ou tentando usar da influência ali com o gerente do banco. Está entendendo? Então, todos nós queremos ser soberanos e facilmente nos sentimos frustrados por não termos o poder de fazer as coisas funcionarem da maneira que nós gostaríamos. Essa é a causa de grande parte do nosso sofrimento, seja ele relacional, seja ele interno, seja ele situacional. Quando algo sai do seu controle e você percebe que você não tem controle sobre aquilo, você fica extremamente incomodado. Glória a Deus, aleluia, porque esse incômodo precisa gerar em nós essa compreensão e esse rebaixamento, esse posicionamento de rendição total ao Senhor. Seja qual for a área da sua vida, ela precisa estar debaixo do governo do nosso Senhor e Salvador. Não é só a economia, não é só o clima, não é só a saúde do mundo, mas é o seu pensamento, o seu coração, as suas vontades, os seus desejos que precisam também estar sobre o governo, sobre o cuidado do Senhor. Então, quando nós vamos lá para Gênesis 3 e examinamos o relato da tentação e da desobediência de Adão e Eva, a gente vai perceber ali que a questão em si não foi o fruto, né? O fruto não era, digamos, o objeto mais atraente para Adão e Eva. O que era mais atraente para Adão e Eva? É eles pensarem que eles poderiam ser como Deus. É eles pensarem que, ao comer o fruto, eles teriam uma soberania própria, eles teriam uma independência, eles seriam autossuficientes e autônomos para viverem conforme eles decidissem viver, conforme a sua vontade, conforme aquilo que eles interpretavam, conforme eles desejassem viver. Então, esse é o problema principal dentro desse contexto, ou um problema que nós também, muitas das vezes, trazemos para as nossas vidas, quando nós queremos viver independente
da vontade do Senhor, queremos viver independente do seio do corpo de Cristo, a qual Ele nos inseriu, procuramos viver de uma forma autossuficiente e autônoma. O Senhor não nos chamou para vivermos dessa forma. O Senhor nos chamou para vivermos totalmente submissos, totalmente rendidos ao Senhor, totalmente rendidos a Ele, totalmente entregues a Ele e compreendendo que nós também dependemos uns dos outros, para que nós possamos caminhar e viver debaixo dessa soberania do Senhor e tendo as nossas imperfeições trabalhadas por Ele. Então, falando sobre isso, a gente percebe que não tem como nós desassociarmos a soberania da onipotência do Senhor. Aleluia, pois o nosso Deus onipotente reina. Nós cantamos isso e muitas vezes, aleluia, pois o nosso Deus onipotente reina. Então, soberania e onipotência são inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Para reinar, Deus deve ter poder, e para reinar soberanamente, Ele deve ter todo o poder. É isso que onipotente significa, ter todo o poder, deter todo o poder. Ser todo-poderoso significa que nenhum esforço foi necessário para Cristo ressuscitar. Ele não cogitou se a ressurreição era possível ou não. Nunca houve sequer um lampejo de dúvida em nenhum ponto da mente de Deus. Ele simplesmente é poderoso para fazer coisas infinitas, coisas que nós nem imaginamos. Ele é extremamente poderoso para ressuscitar alguém como se essa pessoa estivesse acordando de um sono. Isso quer dizer ser todo-poderoso, isso quer dizer ser onipotente. Ele cria, Ele ressuscita, Ele é onipotente. Esse é o nosso Deus. Somos seus filhos pela graça. Ele libera o seu poder para o nosso bem. Nós, muitas das vezes, enfrentaremos ou nós vamos dar de cara com o muro da nossa própria impotência, da nossa limitação, da nossa falta de autoridade. Mas para o nosso Senhor não existe esse muro de limitação, não existe esse obstáculo. A esperança para o impotente, a esperança para mim e para você como impotente, porque com ternura, Deus responde à nossa fraqueza com a sua força. A sua força, a sua fraqueza é aperfeiçoada pela força do Senhor. E Paulo vai dizer que quando ele está fraco, é nesse momento que ele está forte, não porque ele tem algum tipo de força pessoal, mas porque aquele que deposita nele a força, a esperança é inabalável. É sobre isso, meu irmão.